Fala, meus amigos, fala, meu grande público, notícias, notícias e notícias sobre o nosso Fluminense, né? Chegada de dois novos reforços agora para o Fluminense. O Fluminense também busca um volante para a continuidade da temporada. Então, tudo que você precisa saber sobre o Fluminense, sobre o que aconteceu nessa última semana. Lembrando que hoje fecha a janela de transferências por exterior. Aqui no Brasil fecha só no dia 27 de março, mas para contratar jogadores do exterior, fora do Brasil, é até hoje, dia 3 de março. Então a gente vai ver aqui todo o nosso panorama de tudo que aconteceu nessa janela de transferência do Fluminense, que foi bem específica. Poucas contratações, mas muito bem específicas. Enfim, bora para mais um vídeo de notícias sobre o nosso Flusão. Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o João Pedro, sou jornalista por formação e tricolor de coração. Intuito desse canal aqui a gente falar sempre sobre o Fluminense, falar tudo de notícias que acontecem sobre o Fluminense. Se você for tricolor, sua obrigação é estar aqui curtindo este vídeo e se inscrevendo neste canal. Se você não for tricolor, mas também puder me ajudar se inscrevendo aqui no canal, para dar aquela força, aquela moral de sempre, será muito bem-vindo. Enfim, vamos falar dessas duas últimas contratações do Fluminense nessa temporada. Primeira contratação, pessoal, que a gente fala aqui é de Juan Milian. É um zagueiro que o Fluminense contratou. O Fluminense, que eu não tinha informado, tinha falado que não ia contratar zagueiro e acabou contratando zagueiro por ver que o que a gente já via, né? Que o Freitas não dava certo no Fluminense. Toda a torcida já sabia que não dava certo, só que a diretoria decidiu apostar num cara que não dava certo, viu? Acho que o ápice foi nesse jogo aí contra o Vasco. Eles viram realmente que não dá, tem como contar com o Freitas, né? Acho que já havia muito tempo já visto isso. Porém, o Fluminense fez aquela contratação que, igual foi do Hércules, não foi exposta, não foi falado por ninguém, só apareceu ali depois do jogo, ali praticamente contra o Vasco. Depois do jogo, pum, saiu a notícia que o Fluminense fechou com o zagueiro Juan Milian. Um zagueiro muito bom, canhoto também. A gente vai ver aqui vídeos dos jogadores assim que foram contratados, né? E o outro é o Rodrigo Castilho. Já tem nome de ídolo, né? Rodrigo Castilho é o nosso novo camisa 9 para a temporada de 2026. Jogador que foi bem contestado. O Fluminense errou muito na busca de atacantes essa temporada, mas a demora por ter conseguido um atacante, o atacante agora ser o Rodrigo Castilho, e não ter sido um atacante que a gente esperava. Porém, a gente está gastando muito dinheiro em cima dele. Um atacante que não fez muitos gols na temporada, em toda a carreira dele, né? Mas é um jogador que a gente consegue ver uma versatilidade muito boa dele. Eu vou mostrar vídeos para vocês também desses dois jogadores, né? O Juan Milian e o Rodrigo Castilho. Enfim, são dois gringos, mais dois gringos que chegam ao Fluminense, e a gente fica se perguntando: o Fluminense é um time brasileiro ou um time sul-americano, né? Porque o tanto de gringo que a gente tem no elenco, sabe, deixa meio pensativo com isso, porque parece que o Fluminense não quer apostar mais em jogadores brasileiros, porém dá tudo de si para contratar jogadores sul-americanos. Lembrando ainda que o Fluminense está querendo correr atrás de um volante. E esse volante já tem um nome definido, que já saiu aí numa fonte minha, que já saiu aqui, que é o Alisson do São Paulo. É um volante que o Fluminense está buscando contratar. Não sei se vocês lembram, o Alisson lá do São Paulo, que jogou no Cruzeiro e tudo. Ficou anos parados assim por lesão. É um operário da bola, igual o Lima foi, né? Que é um jogador que consegue jogar como volante, mas consegue pisar muito bem na área, consegue ser inteligente. É um cara que foi, tipo assim, pra gente abrir aqui falando de primeiro dele, né? Como que é uma aposta do Fluminense. É um cara que o Fluminense tá apostando para ser um jogador ali de, tipo assim, momentos chaves, com o Otávio, sabe? Não entrar todo jogo, mas só entrar quando necessariamente precisa descansar um jogador ou algum jogador, tipo assim, lesionar, sabe? Ele vai ter essa oportunidade.
É um jogador que é bem consagrado no futebol brasileiro, porém não tem um carinho assim da torcida em peso, né? Mas se for o Fluminense conseguir contratar ele bem, já que ele já, tipo assim, já se ofereceu para vários outros times, se o Fluminense conseguir contratar o Alisson para chegar aí, tipo assim, por valor bem baixo, o salário que não compromete muito o elenco, sendo baixo também, e sendo ali um cara que vai ficar de escanteio, vai ficar ali só quando a gente precisar, aí eu apoio essa contratação. Mas se for um cara que o salário alto, o Fluminense gastando muito, aí eu não vou apoiar o Alisson da vida, não. Enfim, vamos mostrar aqui os vídeos aqui do Juan Carlos Millan. Acho que é o Juan Carlos Millan, não lembro se tem o Carlos ou não, mas o Millan e o Rodrigo Castilho, pra gente ver qual é o jogador que a gente está contratando. Fiz um videozinho aqui, gravei a tela de um videozinho de 2 minutinhos, assim, básico, assim, só pra gente ver como que são os jogadores, só pra gente pegar, assim, uma ciência de como que eles são, né? Vamos ver esses vídeos aqui agora? E aí, pessoal, os videozinhos, assim, do Milhan, é um zagueiro bem oportunista, sabe? Que consegue avançar muito bem na área. Você vê, tem habilidade nos pés. É um cara que lembra um pouco do Freitas da qualidade que ele tem. É canhoto também, é um cara que gosta de arriscar bastante. A gente sabe que o futebol uruguaio não é um futebol dos mais vistosos possíveis, mas um zagueiro bem versátil, que é colombiano, já participou da seleção nacional, já ele tem um potencial muito grande. A gente vê a explosão que ele tem correndo bastante. Esse é um gol que foi bem marcado dele, que ele veio correndo lá da defesa contra o jogo contra o Bahia ano passado, ele fez o gol. A gente vê a explosão que o Milian tem, né? De explorar essas jogadas, de fazer lançamentos, dar dribles. A gente vê que ele é um jogador que se vai bem com a bola no pé, faz dribles. Mesma coisa que o James é pro Fluminense hoje, né? Porém, o James ele arrisca pouco ainda por enquanto, porque tá se adaptando no time. Mas a gente vê aí, ó, a explosão do Milian e tudo, como que ele consegue vir inteiro nas jogadas. Claro que, tipo assim, a gente separou aqui os melhores momentos dele, né? São vídeos com os melhores momentos dele. O jogador também erra, o jogador tem seus defeitos também. Porém, pelo que a gente conhece aqui, consegue ver um jogador que tem bastante qualidade, sabe? E a gente, acho que o último jogador que a gente teve com qualidade assim foi o Thiago Silva, e depois disso foi o Nino. E tendo um zagueiro que tem essa qualidade no time, se a gente fechar uma zaga com o James e até ele junto, humilhando, pô, a gente tá pra ser uma das melhores zagas assim do Brasil e tudo, se der certo, né? Sabe? Se der link. Enfim, esse foi o vídeo aí que eu separei rapidinho do Miliano. Vamos pro Rodrigo Castilho. Rodrigo Castilho, que gente, os vídeos dele são com poucos gols. Eu acho que ele tem, não lembro aqui de formação, mas acho que ele tem 26 anos e ele tem quase 30 gols assim na carreira toda dele. Não querendo dar azar, assim, pelo que é o Rodrigo Castilho, mas as características dele são parecidas do que o Everaldo deveria ser no Fluminense, sabe? É um atacante que é bem oportunista, aparece bem fora da área, tem a visão de jogo muito apta. Você vê que ele faz um pivô muito bem, vai tocando para os jogadores, arma muitas jogadas para vários outros jogadores do Lanús. Aí, a maioria dos vídeos deles são jogando pelo Lanús. De ver como que ele é bem habilidoso também com a bola, sabe? Vários lances aí que a gente vai ver, tipo assim, que ele tem as finalizações dele, mas também tem as jogadas individuais dele, ó. Igual agora, dando lançamento. É um jogador que consegue oferecer bastante situações de ataque pro Fluminense, sabe? E tomara que ele seja assim, jogando pelo Fluminense. Aqui um erro dele, né? É um jogador que arrisca bastante no ataque e nas finalizações do time, sabe? Você viu, ó, quanto que ele é brigador e tudo, por ele ser forte fisicamente, isso também ajuda muito. Mas isso aí foi um videozinho bem pequeno que eu separei aí do Castilho pra gente conhecer. Acho que não teve nenhum gol aqui dele aqui, mostrando, porque não é um atacante que fez muitos gols na carreira, né? A gente vai pagar 10 milhões, aproximadamente 51 milhões de reais, um jogador que não fez 30 gols na carreira. É uma aposta que o Fluminense está tendo nessa temporada, que a gente vai ver que, como torcedor, né, a gente tomara, espera que dê tudo certo, que
Castilho dê muito certo no Fluminense. Não fez nem 30 gols na carreira, uma aposta. Não pode sentir a pressão do Brasil. Jogou 2 jogos contra o Flamengo. Esses 2 jogos contra o Flamengo foi tratado ele como o rei ali da Argentina. Tem um destaque muito maior por ter feito 2 gols numa equipe tão forte contra o Flamengo. Mas é um atacante bem oportunista, sabe? Que briga bastante, que consegue criar jogadas, mas também consegue finalizar jogadas. Eu acho que ele com um time qualificado, igual é o time do Fluminense, tem tudo para agregar com o time, sabe? E tomara aí que o Castilho seja um baita goleador, faça um ano espetacular esse ano de 2026. Lembrando que ele era conhecido lá na Argentina como o melhor atacante argentino, né? Isso desde o ano passado lá. Ele é conhecido como o melhor atacante argentino em atividade. Então, são 2 gringos que chegam pro Fluminense. E só pode. Cada jogo só pode ser 9 relacionados no Fluminense. A gente vai pegar aqui. Quantos gringos tem o Fluminense? Já se perguntaram isso porque saiu o Gabriel Fuentes e saiu o Lescano e saiu o La Vega. Sabe? Esses 3 gringos que saíram do Fluminense e o Fluminense contratou mais 2, sabe? Mais 2 gringos. 3, né? Porque o Savarino também tá nessa situação. A gente vê, vamos ver aqui, analisar o elenco do Fluminense pra gente ver quais os gringos do Fluminense, se isso vai ser um problema pro Fluminense no futuro, né? Porque, como a gente sabe, só pode relacionar 9 gringos por rodada do Brasileirão, sabe? Até, acho que até por Libertadores, não sei. Mas só pode relacionar 9 gringos no, por rodada do Brasileirão. E isso pode pesar pro Fluminense lá na frente, né? Ter menos jogadores brasileiros e mais jogadores gringos. Pessoal, a gente tem aqui, ó, esses goleiros aqui que são do Fluminense, mas a gente só considera aqui o Fábio, o Marcelo Pitaluga e o Vitor Eudes, que são os goleiros do Fluminense, que estão nesse momento, né? São 3 goleiros brasileiros, isso é um ponto bom. Mas de defensores, ó, a gente tem o Freitas como argentino, um gringo. A gente tem aqui só o Freitas de gringo como na defesa. Meio de campo, a gente tem a Costa, 2. Bernal, 3. Savarino, 4. Germancano, 5. Canóbio, 6. Santi Moreno, 7. Kevin Sena, 8. Soteldo, 9. E agora a chegada do Milian, que é colombiano, 10. E a chegada do Castilho, 11. De 11 jogadores, a gente consegue fechar quase um time todo só de gringos, né? De 11 jogadores, a gente tem gringos, só pode ser relacionados 9, sabe? Imagina um time do Fluminense, onde que a gente tem aqui, a gente vamos fazer um time do Fluminense só com brasileiros. O que é que a gente colocaria? Fábio, beleza, né? Todo mundo concorda. A gente colocaria nas laterais, na defesa a gente ficaria de boa, porque a gente tem Guga ou Samuel Xavier, e na lateral esquerda tem Guilherme Arana ou René. E na nossa zaga poderia ser o Gêmeos ou o Ignacio, ou até o Igor Rabelo como brasileiros ali. Mas se a gente escalar o nosso meio-campo só com brasileiros, a gente teria o Hércules, o Martinelli ou o Ganso, de 3 ali que mais jogam pelo time, né? De atacante, a gente teria somente John Kennedy, Kevin Samuel, Matheus Reis e Wesley Nathan. Olha só a situação do Fluminense, como seria um time só de brasileiros. A gente teria só o John Kennedy aqui e 3 moleques da base, sabe? Isso preocupa, né, pro Fluminense, porque se a gente perder alguns jogadores desses, a gente já tiver estourado o limite de gringos no Fluminense, a gente fica meio vendido, né? Qual jogadores que a gente vai ter que colocar e tudo. Improvisar um Riquelme e Felipe como na ponta direita também, que não vem jogando. Então, tipo, é uma situação que para mim me preocupa muito. A chegada do Alisson como uma oportunidade de mercado, como um volante aqui para chegar a acrescentar no time, seria legal também. Porém, é um, é um caminho que o Fluminense vem entrando aí que me deixa um pouco preocupado, sabe? Com tantos gringos no elenco. Claro que os gringos jogam bem e tudo, mas não tô falando aqui que eu não apoio a quantidade de gringos, né? Os gringos ajudam muito bem no Fluminense, mas é de se pensar aí, né? Não sei, vocês comentam aí o que que vocês acham, né?
Mas eu preferi um time com um pouco mais de brasileiros, assim, pro Fluminense, do que encher de gringo no elenco. E a gente ainda tendo um treinador que é argentino, isso aí, tipo assim, vê a influência que o treinador tem em contratar jogadores gringos do que uns jogadores aqui que são brasileiros, né? Porque agora o Fluminense tem que falar tudo gringo. Os brasileiros. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje da nossa análise aqui, da gente ver o Juan Milian e o Rodrigo Castilho e a quantidade de gringos que tem no elenco do Fluminense hoje. Pela quantidade aqui agora, na minha cabeça aqui, que a gente viu juntos, são 11 gringos que a gente tem no Fluminense. Legal? Então, acho que a janela do Fluminense foi boa, sabe? Saiu o Thiago Silva, saiu o Thiago Santos, vieram o Milian e vieram o James. Saiu o Fuentes, chegou o Guilherme Arana, isso foi ótimo. Saiu o Keno e chegou o Savarino. Saiu o Everaldo e chegou agora o Rodrigo Castilho. E agora eu tô esquecendo o volante, não chegou ninguém pro Lima ainda, né? Enfim, deixa seu like aí, se inscreve no canal. Me fala o que vocês acharam aí da janela de transferência do Fluminense. E vamos agora preparar para a temporada, porque agora fechando a janela de transferências, vai ser com esse time que a gente vai ser campeão da Libertadores esse ano, da Copa do Brasil, Brasileirão, de tudo aí. E do Carioca também. Beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal aí. Tamo junto. Acompanhe para os próximos vídeos. Anunciando os jogadores tudo certinho, a gente volta aqui e faz um videozão bem legal aqui para vocês. Beleza? Tamo junto, galera. Valeu. Se inscreve, deixa o like.